Politizada, sim, naquele sentido estrito, não é? Da atenção, da sensibilidade social, da atenção e do interesse pela atualidade, do debate, da discussão, do procura de discernir. Eu acompanhei sempre processos desses na minha família mais restrita, também na família alargada. Não, se na minha família alargada havia casos de pessoas partidarizadas, quer dizer, com militância, alguma militância, pronto, política, mas não na minha família mais estreita. Por acaso, na minha família estreita, nuclear, o meu pai e a minha mãe, até uma dada altura, tinham sensibilidades políticas algo diferentes, portanto, não havia ali um consenso absoluto. E isso foi sempre tema. Quer dizer, eu acho que acabava por proporcionar o contexto familiar, discussão, debate, e eu acho que fui convivendo com isso tudo de alguma maneira. A dimensão, digamos, enfim, de enraizamento católico, etc. Na parte da família da minha mãe, sim, e sobretudo as pessoas que de facto tinham uma postura mais politizada neste sentido, o ato de uma cidadania ativa, etc., eram aqueles que mais declarativamente se diziam católicos, etc. Portanto, isso é um facto. Talvez também isto possa ter em mim também ter contribuído para eu própria fazer sínteses, não é? De uma forma também de estar atenta, interessada em relação a essas dimensões, política, social, etc. E, ao mesmo tempo, com um sentido de adesão e de reconhecimento, neste caso, do cristianismo, na expressão particular do catolicismo. Mas depois eu não sou típica militante, enfim, de bandeira em risco, quer dizer, na questão, e há questões de temperamento, etc. Mas tenho, enfim, digamos, convicções profundas sobre a forma como essas duas dimensões se interligam. E entendo exatamente porque a própria encarnação, quer dizer, a própria encarnação traz-nos germa nesta forma de se estar como cristão, enraizado, engajado, empenhado, atento, interventivo e lutando mesmo por maior justiça social, por melhores condições de vida para todos. Portanto, eu acho que está no ADN do cristianismo uma forma de estar civicamente ativa. Portanto, pelo menos esta é a síntese que eu faço e a maneira como eu procuro viver. Sempre convivi com pessoas que mostravam apreço pela liberdade, portanto, como um valor, e depois, pronto, mas eu sou de uma geração que nasceu logo muito antes do 25 de Abril, não teve consciência, digamos, direta, experimentada do 25 de Abril, mas que herdei depois toda aquela narratividade, todo o discurso relativamente a um antes e um depois, não é? E, portanto, o contraste acho que também me foi formando na consciência de que nós tínhamos, que se tinha alcançado qualquer coisa de válido, de precioso, que era preciso preservar e que, portanto, eu acho que fui estruturada nisto, quer dizer, a minha consciência de liberdade. E essa narrativa do antes e depois era falada em casa, por exemplo? Sim, muito, com bastantes histórias, enfim, histórias exatamente sempre aquela visão, enfim, de que antes as pessoas falavam em surdina, não é? E não diziam o que pensavam antes de irem ver se estava alguém atrás da porta a falar, coisas deste género, das limitações que havia de acesso a muita coisa, ao conhecimento, sobre o que se passava no resto do mundo. Isto era assim o que era mais sensível no meu contexto familiar. A impossibilidade das pessoas, pronto, mas se desenvolverem mais plenamente, estudarem. A minha mãe, por exemplo, quer dizer, foi uma mulher que não teve as mesmas possibilidades que eu, naturalmente, quer dizer, sobretudo a esse nível de se formar, de estudar, quando teria desejado fazê-lo, mas vinha de uma família muito numerosa, não se punha isso no horizonte. Ela depois veio estudar um pouco mais tarde, mas
Portanto, tudo isto estava muito presente. Eu acho que eu também convivi um bocadinho com o antes, naquilo que vinha como herança, como condição, que era, enfim, às vezes até uma carga, do seu ponto de vista até da minha mãe era muito em particular, que a minha mãe é uma mulher extraordinariamente inteligente e com muita vontade de se ter desenvolvido, pronto, ter ampliado toda a sua forma de estar e que lamenta sempre não ter podido estudar. E atribui-o, claro, a uma condição, um estado de coisas que era punha a mulher numa condição muito diferente. Aí, na minha formação, quer dizer, claro, está este contexto familiar mais estrito e esta tomada de consciência que, pronto, ali nessa ambiência eu que poderei ter ganho, mas também estão outros contextos em que, entretanto, enfim, me inseri e que também me proporcionaram uma forma de estar em igreja, estou a pensar em contextos de igreja, ao mesmo tempo uma forma de estar socialmente e como cidadã, pronto, grupos juvenis, movimentos juvenis, o movimento Shalom, em que é muito importante porque, de alguma maneira, é um movimento que já, de alguma maneira, tem uma forma de estar que participa de algum tipo de consciência sobre a condição social das pessoas e do crescimento individual dos jovens. Tem, por exemplo, enfim, na sua raiz, uma pedagogia muito própria, ligada à pedagogia do Paulo Freire, quer dizer, que nós sabemos que tem esta componente, digamos, de empenhamento individual, de cada um ser sujeito da sua própria construção. Depois também fiz uma passagem mais passageira pelo MCE, que foi estruturante, foi breve, mas foi muito, muito importante, porque era um contexto em que se fazia uma reflexão exigente e séria sobre até o papel, enfim, o nosso papel como estudantes na universidade, como futuros profissionais, e também, entretanto, integrei o grau, quer dizer, que ao mesmo tempo também complementou a formação. Eu vejo isto tudo como um contínuo que converge para aquilo que eu sou hoje, até como mulher, não é? Esta dimensão também da nossa condição como mulheres. 25 de Abril continua a ser uma inspiração para a gente voltar a olhar para uma série de realidades, como seja a da liberdade, mas para a ressituar no nosso contexto. E eu, nesse sentido, acho que a liberdade não está conquistada de uma vez por todas. Hoje há novas formas de opressão mais subtis, quer dizer, para aquela gente que nos dá aquele testemunho de amor à liberdade e que por ela lutou, etc. Era muito tangível a liberdade, traduzia-se em coisas que a gente consegue elencar, muito concretas. Hoje, eu acho que no mundo complexo em que estamos, global, em que as questões já não se colocam tanto em termos de dependência de um regime político, já são outras as condicionantes, etc. Portanto, o conceito de liberdade é suscetível de ser revisto constantemente, sim, com a tónica da complexidade dos fatores que convergem para aquilo que possa ser a nossa experiência de liberdade. E portanto, eu continuo inquieta em relação ao que possa ser a liberdade que nós experimentemos, insatisfeita, até algo preocupada. Nós estamos muito coagidos a uma série de lógicas. Estou a pensar naquilo, estou a pensar muito em particular de uma coisa que afeta, dizemos sempre, as novas gerações sobretudo, mas a nossa também, embora possamos ter um bocadinho mais de consciência disso, mas que é, por exemplo, toda esta a tecnologia que condiciona a nossa percepção do mundo, a nossa leitura e até que ponto a nossa mundividência e a nossa capacidade de refletir, de conhecer, porque parecendo que nos permite tudo, sabemos, não é, que vamos sabendo como é que funciona e como é que vai condicionando a nossa visão do mundo, porque há toda
por detrás de todos estes recursos tão extraordinários há uma indústria da nossa atenção, e a nossa atenção capturada pode nos tornar, sobretudo, obedientes, não é? A funcionar previsivelmente em relação a uma ordem qualquer que nos é prescrita. E isto é tudo muito subtil, porque nós não... E achando-nos nós em liberdade, não estamos. Exatamente. E, portanto, eu sinto que... não sei se continuar agora a falar em liberdade, porque liberdade tem esta conotação muito marcada com uma determinada época histórica, da militâncias, das lutas. Agora, há outras lutas, há outras militâncias que se jogam, penso eu, neste terreno também do que é a nossa condição de consumidores, a nossa condição de consumidores a todo nível, porque nós consumimos também informação. Há dimensões extraordinárias de conquista, não é? Na sequência do 25 de Abril, houve uma série de coisas que, enfim, que foram erguidas e que foram, de alguma forma, ganharam alguma estabilidade e naturalidade entre nós, o Serviço Nacional de Saúde, uma educação, enfim, mais democrática. Portanto, por princípio, há questões de princípio que eu acho que foram conquistadas e que são sempre e são louváveis e que continuam a ter alguma, digamos, segurança, não é, entre nós. O modo como isso, entretanto, no seu concreto, depois se traduz, a educação, por exemplo, quer dizer, a educação continua a ser um contexto que vai reproduzindo as diferenças. Nós sabemos que sim, as desigualdades sociais. A educação não consegue realmente colocar as pessoas no mesmo patamar em termos de oportunidades. Idealmente sabemos que sim, mas temos um sistema de educação universal, mas depois sabemos que há mecanismos também muito sociais, muito arraigados. Tivemos notícia há pouco tempo, não é, dos índices de pobreza entre nós, que eu acho que se não fosse preciso mais nada, só isso basta para nós estarmos insatisfeitos em relação ao rumo que as coisas tomam. E o que isso significa depois a todos os outros níveis, ao nível do acesso à cultura, da capacidade das pessoas terem uma participação cívica consciente portanto, sinto neste plano social há muito a fazer, certamente, claro, com ligação com o económico também, mas é interessante porque a gente sente ao mesmo tempo que, a nível, neste plano nacional, do que é convívio com esta memória do 25 de Abril, com o que ele representa até no nosso imaginário, eu acho que há ali uma espécie de motor qualquer, que foi um milagre, mais ou menos, o que sinto que se passou, que uniu, congregou as pessoas em torno de um ideal, porque o 25 de Abril continua a ser referido como um ideal. E é bom que sim, quer dizer, é bom que se continue a ter um horizonte qualquer que o 25 de Abril abre, que não se alcançou, mas que se continua a querer caminhar para ele. E temos ferramentas para continuar a fazer esse caminho? Pois, é assim, as ferramentas para continuar a fazer esse caminho serão o contínuo renovar do espírito de Abril, não é? E a capacitação das novas gerações também, diria eu. Sobretudo o testemunho junto das novas gerações. O proporcionar às novas gerações também contextos de participação democrática nas decisões, nas tomadas de decisão, daquilo que é a esfera deles. A escola, por exemplo, eu acho fundamental que a escola tivesse mecanismos mais diretos de participação dos estudantes no rumo que as coisas, portanto, tomam no seu contexto escolar, local, a nível local, proporcionar reflexão, discussão e tomada de decisão conjunta sobre coisas muito que têm a ver com aquele contexto da escola e que certamente se há toque ou não há toque, não é, para entrar nas salas, coisas deste género, não é? E eu estou ligada, portanto, também, enfim, ao ensino e estou bastante sensível a isto. Portanto, eu acho que as ferramentas serão as pessoas e quanto mais capacitadas elas estiverem para prosseguir caminho
nessa exigência, pois mais podemos ter esperança de que o façamos. O cristianismo, pelo menos enfim, no catolicismo, a dimensão da universalidade abre-nos logo para digamos, esse acolhimento da diferença e essa convivência com o diferente, com o estrangeiro, porque sabemos estrangeiros também nós todos, não é? E sabemos todos num caminho e, portanto, eu acho que sim, que pronto, para mim é matricial para compreender o que quer que seja na ordem do que se coloca como exigência para uma sociedade mais justa, aquilo que são critérios que o cristianismo me dá, não é? Sobretudo na pessoa e na vida de Jesus e no testemunho que deixa, lá está, de superar as barreiras todas e de todos, afinal de contas, nos dizer numa comunhão fraterna que nos compromete uns com os outros, que nos corresponsabiliza uns pelos outros. Portanto, a liberdade joga-se aí, quer dizer, a liberdade não é uma coisa unilateral em que eu posso... Não, é esta circulação do que possamos ser todos juntos, não é? E na corresponsabilidade que tenhamos uns pelos outros, portanto, é isso. É bizarro imaginar que Jesus Cristo estaria na Revolução 25 de Abril, por exemplo. Pois, eu acho que está sempre, não é? Quer dizer, eu acho que está naquilo que possa ser a nossa forma de incorporar e de renovar, não é? De recriar a novidade que ele deixa em nós e que ele representa para nós, portanto, eu acho que é um eterno novo, porque é a eterna abertura, é a eterna esperança, é a eterna vontade de que o mundo seja de facto aberto para todos e que sejamos o mais possível uma comunidade de comunhão.